Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, seu coração, que a paz do Senhor Jesus ele inunda o nosso ser, que a gente possa respirar e sentir a presença de Deus na nossa vida, que a gente o Espírito que nos dirige, o Espírito que nos mostra o caminho que a gente deve seguir, é o Espírito Santo que nos dá, que nos convence, né? Quando vamos cometer um pecado, quando vamos cometer um erro, e quando nós damos ouvido à voz do Espírito Santo, nós temos sucesso. Algumas pessoas me perguntam aqui, pedem meu WhatsApp. Olha, gente, meu WhatsApp é da empresa. Até tentei fazer alguma coisa em cima desse sentido aqui no canal, mas é muito difícil, não tem como fazer, não tem, é impossível ficar respondendo no WhatsApp, não dá. Eu tenho meu trabalho e minha intenção aqui é trazer a palavra aqui. Mas algumas pessoas entram lá na página do Facebook e me mandam mensagem no Facebook. Então acredito que de repente você que quer curtir a nossa página lá e me mandar uma pergunta ou uma orientação, posso te ajudar lá pelo Facebook, facebook.com/superabundantegraça. Tem um azulzinho lá, você vai achar fácil. Olha, o que eu queria pregar hoje para vocês era uma passagem que fala sobre coragem, incentivo, uma mensagem que fala sobre motivação. A gente percebe que algumas pessoas elas não entenderam ainda o que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é um Espírito forte, o Espírito de Deus é um Espírito de coragem. E é sobre isso que eu quero falar. Percebo que algumas pessoas elas aceitam ao Senhor Jesus, elas recebem o Senhor Jesus na sua vida, mas ainda não entenderam que ao ela ser de Jesus, ela passa a receber o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus faz com que ela não venha ter medo dos problemas, das lutas. Olha, mas como assim não ter medo? Não, porque ela, quando é guiada por Deus, ela consegue entender que o problema vem para ela superar esse problema. E não é uma mensagem só de autoajuda, nada disso. É sim, porque quem nos ajuda é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que vai nos dar coragem para vencer. E o apóstolo Paulo escreveu isso para Timóteo aqui, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o Espírito de Deus não é um espírito que é um espírito covarde. Né? A pessoa ela enxerga que está passando por uma luta, um problema espiritual ou um ataque do inimigo e ela começa a se acovardar, ela começa a ter medo. O que é o covarde? O covarde é aquele que ele é forte só no momento que está tudo certo, né? Ele se garante forte, mas quando ele entende que a luta está vindo, ele se acovarda, ele tem medo, ele se esquiva, ele se esconde. Então eu percebo que quando muitas pessoas me mandam mensagens aqui, elas estão acovardadas. E muitas são cristãs de há muito tempo, evangélicas, que vão ao culto sempre, né? E na igreja é aquilo, né? Pá, eu vou vencer, né? Mas quando sai e se dá o choque de realidade, ela passa a perceber que ela ainda não entendeu o que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito um Espírito de coragem, um Espírito que nos faz vencer, não é um espírito que é um espírito covarde. Talvez você tenha se sentido acovardado porque simplesmente você tem dado lugar ao pecado. Certa vez eu conversando com um amigo, ele disse que se sentia com uma autoestima baixa, mas não basicamente uma autoestima espiritual. Ele se sentia com medo, ele se sentia... você vai ouvir um barulhinho, minha gata brincando aqui, deixa ela brincar. Então ele se sentia com medo porque ele estava vivendo uma vida pecaminosa. E quando você tem uma vida pecaminosa, você não tem garantia, você não se sente firme na rocha para você passar por esse problema. Porque simplesmente o pecado toma conta da sua. Então o diabo ele vem te acusando, ele é um acusador, ele vai te acusar, ele vai dizer que você não presta, ele vai dizer que você não vai conseguir, ele vai dizer que você é um covarde, né? E aí, por isso que muitas pessoas se acovardam, porque o espírito do diabo é um espírito covarde, um espírito que veio só para destruir a alma da pessoa e a vida da pessoa. Mas o Espírito de Deus não, o Espírito de Deus... Aqui diz que o apóstolo fala para Timóteo. Isso aqui é muito lindo. Pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder,
de amor e de equilíbrio. Esse é o Espírito de Deus. Quando você recebe o Espírito de Deus, você tem um equilíbrio, você tem amor, você tem poder e você não é um covarde. Isso é o que diz as Escrituras. Então, passe a enxergar, poxa, se eu sou de Deus, se eu recebi o Espírito de Deus na minha vida, eu não vou ficar me acovardando mediante os problemas da minha família, da minha vida financeira, as lutas que aparecem. Não, o Espírito de Deus é o Espírito que me dá coragem para vencer, que me bota para frente, que me faz olhar diante do problema e me faz ser mais que vencedor. Esse é o Espírito. Porque Paulo, quando estava dizendo isso para Timóteo, ele falava: ô Timóteo, olha, o Espírito de Deus é o Espírito de poder, espírito de amor. Ele não é um espírito de covardia. Não sejam covardes, não sejam fracos, sejam de Deus, porque quem é de Deus tem poder, tem amor e é equilibrado diante dos problemas. Não, ele se mantém equilibrado. Ele vê que está tendo um problema, ele se mantém. Ele é o diferente da empresa, porque ele sabe que ele tem o Espírito de Deus. Então, quem tem o Espírito de Deus, ele consegue se manter equilibrado. Né? Se mantenha equilibrado. É lógico que nós temos o Espírito de Deus, mas nós temos a carne. Mas se você der lugar à carne, você vai se arrebentar. Se você der lugar à carne, se eu der lugar, se a gente acabar dando lugar à carne, nós vamos se arrebentar. Então algumas pessoas se estragam em todos os sentidos. O Espírito de Deus nos dá o equilíbrio para viver bem em todos os sentidos, né? No mundo atual hoje, porque a gente tem que entender que a gente vive no mundo atual, no mundo normal. Você trabalha, você tem amigos que são de outra religião, e uma das importantes coisas que eu quero dizer é que você tem um equilíbrio para lidar com uma pessoa que ela tem uma fé diferente da sua. Por exemplo, eu tô até um pouco queimado aí, torrado, e deixando de gravar um pouco, eu estava resolvendo alguns problemas, nem vou dizer problema, mas umas situações que eu estou adquirindo uma área para eu construir minha casa. E aí do lado, onde o rapaz está construindo também, ele é mormon, né? Ele é mormon. E eu conversando com ele, rapaz super gente boa. Poxa, ele tem uma visão diferente da minha, mas não é porque ele tem a visão diferente da minha que eu vou criticá-lo e vou atacá-lo. O Espírito de Deus me dá o equilíbrio para saber conviver com essa diferença. E aí eu falei do amor de Deus, né? Eu falei que nosso Deus é maravilhoso e ele tem a visão dele, mas eu falei: olha, isso aqui tudo que me deu foi Deus, porque há um tempo atrás eu era missionário, vivia, pregava, abria igreja, pastoreava igrejas, e eu hoje estou cuidando da minha família, porque eu acredito que hoje a minha família é tudo para mim. Lógico que eu prego o evangelho, mas focado bastante na minha família, porque não adianta eu querer salvar a família de um terceiro se eu perco a minha família. Então a sua família você tem que salvar, usar o Espírito de Deus para salvar o seu lar, e assim você será bem sucedido. Tá certo? Gente, olha, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, que a palavra de Deus tenha falado contigo. Olha, não seja um covarde, o Espírito de Deus não é um espírito de covardia, mas é um espírito de poder. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe você e seu coração. Eu quero orar por você agora, feche seus olhos, vamos fazer uma oração rápida para abençoar você, para que você abra os seus olhos e entenda o Espírito de Deus na sua vida. Pai, te peço em nome de Jesus, essas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, através do YouTube ou de um compartilhamento, meu Deus, que o Senhor possa alcançar ela agora e que ela possa entender que o Senhor é poder, é um espírito de poder, de coragem. O Senhor nos deu esse espírito de coragem, não de covardia. E sejamos corajosos, porque quando o Senhor está na nossa vida, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Deus abençoe você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você puder curtir esse vídeo, você curta, que esse vídeo alcança outras pessoas. Nós temos 2 canais aí, o PR Moisés, Super Abundante Graça. O PR Moisés está chegando a 13 mil inscritos. Super Abundante Graça, mais novo, está crescendo também. Mas o nosso alvo aqui não é fazer o nosso nome crescer, mas que o nome do Senhor Jesus alcance pessoas. E se você quiser me mandar uma mensagem particular, você entra lá na página no Facebook, tá bom? Que é melhor, né? Super Abundante Graça. Você bota uma mensagem lá em inbox, você pode falar comigo, mandar uma mensagem, porque se eu puder ajudar através da oração, eu vou te ajudar, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe todas as pessoas que são inscritas aí.
Forte abraço para você e sua família, que você tenha um espírito de coragem, um espírito de poder, tá bom? Forte abraço, fique na paz em nome do Senhor Jesus.